Então, nós temos dois tipos de seletividades nos envolvem. A seletividade que é construída, aquela que é direcionada pela minha cultura, pelo meu meio, onde eu vou sendo direcionado a enxergar aquilo que esse meio coloca para mim. E aí eu vou sendo, digamos, doutrinado, catequizado, evangelizado dentro daquela cartilha. E eu enxergo aquilo, só aquilo. E nós temos aquela seletividade que eu não enxergo porque eu nunca vi, porque eu não conheço. Exatamente isso. Então, nós vamos estar diante de seres, e o primeiro ser que você vai estar é diante de você mesmo. E o grande desafio é você começar a enxergar, avaliar o quanto que há de seletividade no seu olhar. De onde veio essa seletividade? Por que eu enxergo isso tão nitidamente? Por que isso aqui, embora esteja tão visível, eu não consigo ver? O que tem? O que está? É possível quebrar isso? É possível enxergar de uma forma mais ampla? Nós estamos aqui para cuidar da vida. Nós não estamos aqui para cuidar de outra coisa, a vida. E a gente vai tentar, aos poucos, entender, afinal de contas, o que é essa vida que eu estou me propondo a cuidar. Nós vamos buscar conceitos filosóficos, religiosos, espiritualistas, científicos, artísticos, para tentar entender. Vamos, no material que vamos passar, nas ideias que vamos trocar, não vamos convencer de vocês do que é a vida, mas vocês vão precisar construir um conceito muito forte sobre isso. E a primeira informação que eu vou trazer para vocês é que vida é movimento. Movimento. Vida é movimento. Enquanto tem movimento, tem vida. Quando não tem mais movimento, não tem vida. Primeiro conceito, primeira ideia, vida é movimento. Só que tem um problema. Movimento só acontece em lugares que têm atrito. A física vem nos explicar. No vácuo não tem atrito. No vácuo não tem movimento. No vácuo não tem vida. Para ter vida, tem que ter movimento. Não existe movimento sem atrito. Se não houver atrito, não tem movimento. Então, uma das coisas que alimentam a nossa condição existencial é o atrito. Nós vivemos, até quando não queremos, estamos em atrito. O tempo inteiro estamos em atrito. Como administrar esses atritos? Como lidar com esses atritos, com essas tensões que estão acontecendo, às vezes mais forte, às vezes mais devagar, às vezes tão suaves que não nos incomodam, às vezes tão agressiva que nos quebram aos extremos, mas o tempo inteiro a gente está em atrito, no mínimo com a gente mesmo, no mínimo com a gente mesmo. Então, como lidar com esse atrito? Porque nossos pacientes, as pessoas com quem nós vamos lidar, vêm de todos os credos, e também de não credo. E eu preciso ter referências sobre a fé de cada um para poder lidar. Uma das coisas que adoece o ser é a sua fé ou a sua falta de fé. Um dos dois elementos está adoecendo aquela criatura. Mas se eu não entendo o aspecto fé nesta pessoa, eu não vou conseguir interferir para trazê-lo ao equilíbrio. O hinduísmo ele tem 3 deuses, um é o Brahma, o outro é o Vishnu, acho que é isso mesmo. Vishnu e o outro é Shiva. Vishnu e o outro deus é o deus Shiva. Tem um deus hindu que
cria. Tem um Deus hindu criador. Tem um Deus hindu que mantém o que foi criado. E tem um Deus criador que renova. Só que essa renovação é através da destruição. Quando está acontecendo aqui a destruição, está sendo renovado o processo. E tudo começa. Atrito, atrito, atrito. Para você ter sua pele bonita, você precisa do atrito do creme, do shampoo. Você precisa, na relação amorosa, no ato amoroso, ali você tem uma verdadeira guerra, um verdadeiro atrito. Tudo está em tensão o tempo inteiro. Tudo, absolutamente tudo que existe. Na filosofia, nós vamos encontrar a seguinte ideia. Há uma tese, alguém levanta uma ideia, coloca uma ideia. Naturalmente, quando você tem uma ideia no seu meio familiar, no meio social, onde você está com seu par, sua companheira, com seu filho, com seu pai, onde você estiver, quando você levanta qualquer coisa, pode ter certeza que virá algo contrário. É natural. Você nem percebe, mas você, às vezes, é a antítese do outro. Mas é natural isso. Não há movimento sem atrito. Lembrem disso, por favor. Então, uma tese surge, uma ideia. Imediatamente, junto com ela, tal qual as duas faces de uma mesma moeda. Na hora que surge uma, a outra se manifesta. Uma antitese ou antítese. Esse choque, essa luta, forma a síntese, que, em verdade, é uma nova tese. Quando isso para? Quando a vida para? A saúde não é um estado de perfeição, de harmonia, de satisfação, de tranquilidade, de serenidade. Então dá para imaginar quantos seres humanos estão com saúde no planeta? Nenhum. Nenhum de nós tem saúde. Na plenitude da palavra. A saúde não é um estado que se manifesta. A saúde é uma condição de existência. É um movimento. Saúde, vida, amor, tudo isso está se construindo. Então, quando você olhar para os seus problemas e imaginar que a sua vida vai ser maravilhosa, quando esses problemas forem resolvidos, você vai ter problemas. Porque eles serão resolvidos. Porque todo problema, por natureza, se resolve. Mas quando eles forem resolvidos, surgirão outros. Até quando? Não sei. Essa resposta eu não sei. Dizem que é ad eterno, enquanto você for um ser vivente, né? Mas o fato é que eu preciso entender esse conceito. É o primeiro conceito que o ser vai estar diante de mim. Ele vai estar reclamando de uma dor, de um sofrimento. Eu quero eliminar esse problema, porque aí eu vou ficar bem. Não, não vai ficar bem. É apenas parte de uma proposta para algo novo. E o que virá depois? O que virá depois disso? Chuta, vai, chuta aí. O que vem nessa busca? Melhorei. Evolução. Evolução. Samuel Hahnemann, no primeiro parágrafo da sua obra mais importante, ele diz: a
principal função do médico, a principal função do homeopata é ajudar o paciente a encontrar o seu equilíbrio para que ele realize seus altos fins existenciais. Ele não disse para que ele seja feliz, para que ele tenha saúde, para que ele tenha paz, mas para que ele realize, ele faça acontecer. A pausa, o descanso, o lazer é necessário, mas a vida é movimento, a vida é tensão, a vida é realização, a vida é busca. Por que a gente busca? Porque está faltando. Certa vez, havia um homem com fama de ser muito bondoso, muito generoso e muito ligado ao sagrado. E na corte em que ele vivia, haviam muitas pessoas que achavam que ele era um charlatão, um farsante. E estavam tentando o tempo inteiro provar que ele era um pilantra. E ele nem ligava, continuava sendo bondoso, ajudando as pessoas. Até que a fama dele entre as pessoas mais humildes foi crescendo, na mesma proporção que a inveja, a maledicência entre os poderosos também. Até que um dia, nessa tensão, o rei mandou chamá-lo. E ele foi chamado à corte, e lá chegando, o rei, incitado pelos seus ministros, queria provar que ele era um charlatão. E perguntou logo de cara, quando ele entrou na sala do trono, com toda a corte reunida, perguntou assim: o que você prefere? Um saco com moedas de ouro ou a dignidade? Ele, sem dúvida nenhuma, respondeu: um saco com moedas de ouro. Foi um espanto geral. Então, então o cara é verdade, o cara é pilantra, o cara é desonesto. Aí o rei balançou a cabeça, jogou o saco com moeda, ele caiu no chão, abriu, se espalhou as moedas, o velho abriu, saiu juntando, sorrindo, juntando, todo mundo assim, triste, né? Aí quando ele juntou todas as moedas que ia saindo ao rei, uma última curiosidade: por que você escolheu as moedas? Cada um busca o que lhe falta. Eu já tenho isso que você diz, eu não preciso disso. O que nós buscamos nesse movimento? Para que eu me movimento? Para que eu nasci? Para que o movimento? Essa mudança no meu corpo, essa história? Para que o movimento? Hahnemann reforça: eu estou aqui para realizar altos fins existenciais. Os meus altos fins são os seus? Os seus? Os seus? Os seus? Como saber quais são os meus altos fins existenciais?